Olha, é uma pergunta sobre a qual nunca refleti muito, porque o balanço para mim é sempre uma coisa complicada de fazer. Nunca sei muito bem o que é de pensar, mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando penso nestes 50 anos é sorte. Sorte. Porque as coisas que me foram acontecendo, com momentos melhores, momentos piores, mas foram sempre, digamos, num caminho onde a sorte teve uma componente muito grande. Foram sempre acontecendo muito mais coisas boas do que coisas menos boas. E eu acho que nesta profissão o fator sorte é uma coisa que ninguém consegue perceber como é que acontece, mas que tem uma importância enorme. Porque por muito que um ator queira impor-se à realidade através do trabalho, do esforço, do método, do talento, não é certo que consiga, porque está sempre dependente da opinião dos outros sobre ele. E os outros são muito variados, não é? Portanto, pode haver produtores, realizadores, atores que acham que o teu trabalho é fantástico e outros que acham que o teu trabalho é uma porcaria. Portanto, o balanço que eu posso fazer é assim, tive muita sorte durante estes 50 anos. Não será só, não será Não, é evidente, mas eu também acrescento. É evidente que o fator sorte existe para a possibilidade de trabalho. O fator sorte não existe para a execução do trabalho. É evidente que onde eu tive sorte foi na possibilidade de trabalhar com várias pessoas, dos mais variados géneros, das mais variadas opções artísticas, inteligências e sensibilidades, e depois onde entrou o fator de trabalho foi depois dessas pessoas quererem trabalhar comigo, eu aí tive que dar o litro mesmo, porque não era só ter sorte, a sorte foi encontrá-los. Não é? Eu acho que é um espetáculo que mostra que vale a pena ver, porque dá aos espectadores uma noção de esperança muito grande. Esperança em que sentido? Esperança no sentido de que a vida é muito mais imprevisível do que aquilo que nós julgamos que é. Nós temos uma tendência, sobretudo no Ocidente, racional, tentamos analisar a vida de um modo racional, e isso faz falta, obviamente, mas quando se analisa a vida de um modo meramente racional, não se deixa espaço para aquilo em que a vida é fértil, que é nos acasos, nas sinergias, perdão, nas coisas inesperadas. Esta peça tem a ver com coisas inesperadas. O princípio da incerteza é um princípio da física que diz que quando observamos uma coisa com muita atenção, percebemos que não podemos dizer para onde é que essa coisa vai, nem a que velocidade lá vai chegar. Isto, por muito que nós queiramos ser racionais sobre qualquer coisa, não conseguimos prever o que é que vai acontecer. E o que o autor faz é aplicar este princípio da incerteza da física a uma relação amorosa de um homem com 75 anos e uma mulher com 38, onde o princípio da incerteza é elevado ao quadrado, digamos assim, não é? As duas personagens são o Alex, é um talhante, é um homem que tem um talho, e é um homem que vive só, é um homem que teve um grande amor na altura dos 20 anos, e depois nunca mais, não tem filhos, não casou, é um homem que vive na sua solidão do seu trabalho e para a música. É um melómano, é um homem que ouve todo o tipo de música, é viciado em ouvir música, desde o heavy metal até às óperas. Ele ouve tudo, não é? Música sinfónica, música soul, techno, house, grime, ele ouve tudo. A Georgie é uma mulher mais misteriosa do que o Alex. O Alex é um homem previsível, que tem aquele talho, está à beira da reforma, tem 75 anos, viveu sozinho a vida toda
e não tem nenhum arrependimento sobre isso, não é? Ela é uma mulher à procura de qualquer coisa que nós não percebemos muito bem o que é, mas é alguém com uma sofreguidão de viver ainda tudo o que o Alex já viveu, por força da diferença de idades. Só que tanto ela como ele acabam por ser surpreendidos porque a vida, o que lhes reserva, não é o que qualquer dos dois está à espera. Quando este homem conhece esta mulher, é óbvio que se lhe depara uma série de questões para as quais ele tenta encontrar uma resposta, mas que é muito difícil, e ela, digamos que quando o conhece, acha que ele corresponde a qualquer coisa que tem a ver com a ambição dela. Mas depois o que acontece na peça e na vida não é aquilo que nenhum dos dois está à espera. Eu acho que da maneira como eu relaciono é exatamente como eu olho para a vida. A vida é um princípio de incerteza permanente, não é? Porque eu sou um tipo muito mais fascinado por aquilo que não conheço do que por aquilo que conheço. Não dou grande importância àquilo que já fiz e àquilo que já sei. Acumulei informação, tudo bem, quer dizer, mas isso não me resolve os problemas principais, não é? E para mim os problemas principais estão sempre naquilo que eu não conheço. Portanto, a incerteza para mim, talvez por ser ator, porque habituei-me a viver na incerteza, na insegurança, e portanto acho que devo ter desenvolvido, eu como os meus colegas, mecanismos de sobrevivência que fazem com que para mim a incerteza seja uma coisa absolutamente familiar. Eu acho que sim, neste sentido de que não se consegue perceber para onde é que uma relação humana vai, nem como é que vai lá chegar. E mesmo aquelas que são mais compatíveis, entre aspas, digamos assim, com gente das mesmas idades, com o mesmo estatuto social, com o mesmo tipo de análise do mundo, quer dizer, por muita empatia que exista numa relação humana, de amizade, de amor, seja o que for, quer dizer, a maneira como cada um de nós depois se desenvolve, a maneira como cada um de nós vai encarando aquilo que a vida lhe vai oferecendo, digamos que são caminhos que não seguem necessariamente paralelos, não é? Portanto, numa amizade, num amor, quer dizer, perante o mesmo acontecimento que surge na vida dos dois, quer dizer, cada um pode ter uma interpretação diferente do outro, porque tem a ver com o seu próprio caminho, com a sua própria visão do mundo. Eu diria que o princípio da incerteza aplicada às relações humanas é, digamos, uma espécie de constatação do bom senso, ou seja, o bom senso diz-nos que será sempre tudo incerto até ao fim, mesmo as coisas que nós julgamos que são muito certas. Não é? No processo criativo, eu tenho já um certo hábito de trabalhar com o João Lourenço, já não sei quantas peças é que fiz com ele. O João Lourenço tem uma maneira de trabalhar que é muito sui generis, é muito dele. É um encenador que sabe muito bem o que quer. Portanto, isso pode... Eu já trabalhei... A primeira peça que fiz com ele foi em 1980. Portanto, e tenho memória de vários colegas que foram trabalhando com ele e que não tiveram o mesmo tipo de relação que eu queria com o João. Eu acho que um encenador que sabe muito bem o que quer pode ser um estímulo para um ator, mas também pode ser, digamos, pode criar algum entrave à criatividade do ator, porque o ator pode fazer uma análise da personagem que é muito diferente e entrar às vezes até em litígio com o encenador. Isso comigo e com o João não acontece, porque, não sei porquê, sempre senti digamos, na direção geral do João, alguma margem para eu poder depois propor aquilo que eu penso sobre os personagens. Mas, digamos, e muitas vezes, lembro de peças que fiz com ele em que eu propus coisas completamente malucas e que ele me disse, não, isso não faz sentido nenhum, e que eu percebi depois que ele tinha toda a razão, não é? Portanto, eu acho que
o processo criativo com o João é um processo que tem, digamos, uma ciência teatral muito grande. O que é que eu quero dizer com isto? Quando se trabalha com um encenador que dá absoluta liberdade aos atores, podem acontecer coisas maravilhosas, mas podem acontecer grandes desastres. Porque fica cada um para o seu lado, depois os espetáculos podem ter um ou outro momento de genialidade, mas não têm esta consistência que os espetáculos do João Lourenço têm todos, desde sempre, que é o espectador médio, digamos assim. Os espetáculos são sempre muito transversais em termos de público. O espectador dos espetáculos do João sai agradado porque criou empatia com o espetáculo, do ponto de vista racional, percebeu o espetáculo e teve um ou outro momento de grande fulgor teatral, digamos assim. Mas a média geral é de um espetáculo rigoroso. E isso eu acho que é muito pouco comum em Portugal. Não, são coisas completamente diferentes, né? O Rui de Carvalho tem uma expressão que eu acho muito curiosa, que ele diz, começando ao contrário, no cinema representa-se sobretudo com os olhos, na televisão representa-se com a cara e no teatro representa-se com o corpo todo. Eu acho que isso é muito verdade, embora não seja assim completamente tão sintético como isto, mas eu acho que são coisas completamente diferentes, porque a presença do público cria qualquer coisa que é indefinível. Não é por acaso que o teatro começou por existir como liturgia, não é? Na Grécia eram cerimónias religiosas onde o público entrava em catarse, não é? Portanto, aquilo servia como momento libertador de energias, de emoções. Portanto, e isso eu acho que é o único. O cinema e a televisão não têm nada disso, não é? Podem ter depois para o espectador, qualquer espectador pode ficar mais sensibilizado por uma coisa que vê na televisão ou no cinema, mas o que se passa entre o espectador e os atores no teatro é da ordem do físico, não é? É físico, é palpável, aquela energia sente-se. Isso é único. Sim, porque eu considero-me um operário na medida em que eu nunca tive no teatro, nem na televisão, nem no cinema também, mas como ator eu nunca tive uma atitude perante a profissão que fosse dizer eu vou fazer esta peça, eu vou fazer aquele texto, eu vou trabalhar com aquele encenador, porque isso é o que eu quero fazer. Digamos, eu nunca pus a minha vontade a impor-se, digamos, ao meu processo de trabalho. Eu fiquei sempre como um operário, na execução daquilo que outros pensaram. Encenadores, produtores, ou seja, houve uma ou outra exceção. Houve uma ou outra exceção de coisas que eu quis mesmo fazer, mas por razões muito específicas. Mas, de um modo geral, eu acho muito mais interessante a ideia de alguém querer trabalhar comigo e achar que eu posso obter um determinado resultado em função de qualquer coisa que esse encenador, esse autor, esse realizador pensou. Eu considero-me um operário neste sentido. Eu vou executar o melhor que sei, ou o melhor que posso, uma tarefa que não foi à partida pensada por mim. Não quer dizer que eu durante o processo também não venha a acrescentar coisas do meu pensamento, mas eu considero-me um operário neste sentido de que sou sobretudo um executante. O Acha Deus, se Deus quiser, digamos, o terceiro romance de uma trilogia que eu queria muito abordar. Eu queria muito escrever sobre Portugal, sobre o amor e sobre a morte, que são os três temas que basicamente me interessam. E escrevi um primeiro romance em 2008, chamado, uma tentativa de reflexão sobre Portugal, chamado O Último Navegador. Depois escrevi em 2014 uma tentativa de reflexão sobre o amor, chamada Despedida de Casado. E agora este Haja Deus, se Deus quiser, que é uma tentativa de reflexão sobre a morte e o que é que eventualmente
estará para lá desta existência física. O Haja Deus, se Deus quiser, é um romance que levou muito tempo a ser executado, desde a primeira ideia até à execução final. Levou 40 e tal anos. Ou seja, porque primeiro surgiu uma ideia, a ideia surgiu-me como surgem muitas ideias. Tenho sempre aquela frase do Hitchcock, que eu acho muita graça, que é eu tenho 100 ideias por dia, o problema é ter uma boa. Não é? Eu também tenho 100 ideias por dia, mas nem todas são boas, a maior parte delas não são boas. E acho que em 1978, eu estava a estudar ainda, em Estrasburgo, e tive uma ideia que eu achei boa, que era, para esse romance que eu queria falar, que era, eu pensei, e se o céu não fosse um vazio, se o céu fosse um escritório que está organizado com todos os santos, os beatos, os papas, os teólogos, toda a gente trabalha no escritório do céu para organizar o processo de cada um de nós que morre, para apresentar a Deus, para Deus ter a tarefa facilitada, digamos, no juízo final. Ele já tem ali o processo e, portanto, decide se nós vamos para o inferno, para o céu, para o purgatório. E achei que era interessante que o céu fosse o escritório, Deus fosse o patrão, e então, qual é que seria o twist do romance? Era se um dia Deus não fosse trabalhar. Se Deus não fosse trabalhar, não havia ninguém no céu para decidir para onde é que as almas vão. E o romance é isso. E depois, esta ideia surgiu assim, tal como eu estou a descrever, em 78. Depois fiquei 40 anos sem saber o que é que havia de fazer aquilo, até que um dia estava a assistir a uma conferência do Zé Manuel Andes sobre o Fernando Pessoa e os sítios de Lisboa onde ele morou, e de repente tive realmente uma epifania. Falei, isto é o Pessoa, quer dizer, é o Pessoa que morre, vai para o céu, e chega ao céu, o céu é um escritório, eles não acreditam, lá, passei toda a vida em escritórios, morro e estou outra vez num escritório. Quer dizer, e depois, além disso, o Pessoa, o meu problema foi encontrar um morto para levar para o céu durante 40 anos, porque eu não podia, quer dizer, eu tinha que ter uma pessoa que tinha que ter uma capacidade de chegar ao céu e lidar com todos aqueles mistérios. E o Pessoa, na sua obra, já nos tinha dado várias pistas de como é que lidava com as coisas do oculto, desde a astrologia aos templários, aos Rosa-Cruzes, tudo aquilo. Portanto, para mim foi fantástico. No dia em que percebi que era ele, a partir disso que vi o romance depois em 2 anos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quer dizer, na ideia do que é que pode ser salvar, não é? Eu acho que a arte, e então nos dias que correm, eu acho que é uma tentativa de aperfeiçoar a vida e o mundo que grande parte das outras atividades humanas não têm. E quando digo a arte, estou a falar a arte toda, não é? A música, a poesia, quer dizer, a pintura, a escultura, tudo isso são tentativas que eu acho que o ser humano tem de tornar mais, não é agradável, de tornar mais próximo de nós, mais próximo do mistério que nós somos, porque não sabemos o que é que somos. Eu acho que a arte é uma tentativa de nós nos aproximarmos um bocadinho mais desse mistério. Portanto, e daí às vezes ser perigoso também, quando se vai muito fundo na arte, pode perder-se o contacto, o pé com a realidade, e às vezes há casos excessivos de desequilíbrio por causa disso. Mas, voltando à questão inicial, eu acho que a arte pode salvar porque há qualquer coisa na arte que é uma tentativa de superar aquilo que nós não sabemos o que é. Há uma frase dos Lusíadas que eu aprendi quando andava antigamente, no Antigo Antônio, que é agora o 9º ano, que eu nunca mais... Tive um professor que citou essa frase e eu nunca mais a esqueci, que é: aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. E a história da lei da morte não é o morrermos, porque isso a lei da morte é o esquecimento. As pessoas morrem quando são esquecidas, não é? Pelo menos daquela perspectiva do Camões. E a tentativa de fazeres alguma coisa que é uma obra valorosa,
seja pelo que for, é uma tentativa de, quer dizer, ultrapassar o esquecimento, não é? Que é, no fundo, aquilo que nos inquieta sobre o que é que vai depois. Quer dizer, não sabemos o que é. E assim, há uma tentativa... Há uma outra coisa muito engraçada. Até havia um podcast, acho que era do Francisco Balsemão, há pouco tempo, que era uma coisa que tinha como base o que é que nós podemos fazer para deixar o mundo melhor. Eu acho que a arte é a coisa que todos nós podemos fazer para deixar o mundo melhor. Acho que é mesmo das coisas que, à partida, garantidamente deixam o mundo melhor. Gil, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Muito obrigado. Olá, eu sou Pedro Mendes, diretor-geral e criativo do Coffee Paste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos 3 modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com/coffeepaste. Junta-te a nós e faz parte desta aventura.